NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento. Empréstimo pessoal Queris. Dinheiro na mão para você começar bem o ano. Um programa importante para o combate e prevenção ao HIV/AIDS no estado está ameaçado. Com recursos do governo norte-americano, o Ora e Agora está funcionando à base de uma decisão judicial. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, uma infestação de carrapatos gera uma investigação da saúde sobre a febre maculosa. Com onda de calor, Guaramirim, no norte do estado, entra em situação de emergência por falta de água. Nos próximos dias, as temperaturas não vão subir tanto, mas segue em Santa Catarina a possibilidade de temporais. E a colheita da maçã inicia na Serra Catarinense com projeções otimistas para a nova safra. Agora no NSC Notícias. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao NSC Notícias de hoje, agora são 7h08. O Ministério da Saúde autorizou a ampliação do público de vacinação contra a dengue quando os imunizantes estiverem perto do vencimento. A gente vai conversar ao vivo com o André Lux para tentar entender melhor essa ampliação e se ela já vale para Santa Catarina ou não. André, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina informou que vai seguir as orientações do Ministério da Saúde, mas que atualmente não possui vacinas com prazo de validade próximo do vencimento. E que as doses que temos aqui no estado vencem no final de 2025 e no início de 2026. A DIV reforçou ainda que, para evitar que o estoque chegue próximo da validade, foi pactuado entre Estado e municípios a ampliação da imunização para a faixa etária entre 14 e 16 anos. A decisão do Ministério da Saúde foi divulgada em uma nota técnica e vale para todos os estados do país. O Ministério orienta que vacinas que estejam há 2 meses ou menos de vencer sejam aplicadas em pessoas de 6 a 16 anos de idade e que vacinas que estejam há 1 mês de vencer ou menos sejam liberadas para quem tem de 4 a até 59 anos. Essa orientação do Ministério tem o objetivo de evitar o desperdício de doses nas unidades de saúde por causa da baixa procura. Até o momento, Santa Catarina recebeu 202.273 doses da vacina contra a dengue. A cobertura vacinal aqui em Santa Catarina é de 32% do público-alvo com a primeira dose e 15% com a segunda dose. Esse ano, segundo o relatório mais recente da DIV, Santa Catarina já registrou quase 4.500 casos prováveis de dengue e 5 mortes estão em investigação. No ano passado, 340 pessoas morreram por causa da doença aqui no estado. Fabiano. Obrigado, viu, André? Após uma decisão judicial, um programa importante para o combate e prevenção de HIV/AIDS em Santa Catarina foi retomado. A medida tem ligação com a suspensão de programas em todo o mundo financiado pelos Estados Unidos. No entanto, ainda não há certeza com relação à continuidade do projeto. Por meio de ação judicial movida nos Estados Unidos, o repasse de verbas para programas de suporte e tratamento de pessoas com HIV voltou a ser garantido na última sexta-feira. A decisão da Justiça americana alegou que os recursos eram destinados às atividades consideradas vitais. Os cortes aconteceram no final de janeiro e impactaram o andamento do programa A Hora é Agora em várias cidades do Brasil, incluindo Florianópolis. Quando a gente soube do corte abrupto do programa, o primeiro impacto é que esses profissionais perdem o seu contrato, são desligados e com isso os serviços onde eles atuam acabam sendo suspensos naquele momento. O programa A Hora é Agora chegou em Florianópolis em 2019, financiado pelo governo americano em parceria com a Fiocruz e com o Ministério da Saúde. Por meio dele eram contratados profissionais de saúde e financiada a entrega de medicamentos pelos Correios. Desde o início de fevereiro, o serviço estava suspenso. Nesse momento, nesse corte, 5 infectologistas, médicos, especialistas, 8 enfermeiros e 2 farmacêuticos. No mesmo dia em que foi lançado o edital para contratar em regime emergencial novos profissionais, a Justiça conseguiu que o programa fosse retomado. Agora, a busca por contratação vai acontecer para repor o quadro do A Hora é Agora, de forma parcial. O nome do programa também deve mudar.
Enquanto isso, os cerca de 9.000 pacientes com HIV que vivem em Florianópolis devem ser atendidos pela rede de atenção primária, pelos médicos da família nos postos de saúde. A gente tem ainda uma equipe de infectologista agora que está direcionada principalmente para os casos mais graves. A gente continua tendo nos postos de saúde tanto médicos de família e enfermeiros oferecendo testes de HIV, sífilis e STs. Continua distribuindo o autoteste nas farmácias, então em vez de receber pelo correio, você pode, já podia antes, continua podendo buscar na farmácia da policlínica, do posto de saúde do seu bairro. Como a medida foi garantida pela Justiça, o programa retorna de forma parcial por 2 meses e a decisão ainda pode ser revertida. O futuro do programa continua incerto. O Dr. Ronaldo explica que os medicamentos para o tratamento do HIV e os testes continuam garantidos. O medicamento em si, ele não é impactado, porque o Brasil como um todo ele é autossuficiente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, de todos os medicamentos para HIV, seja para o tratamento, como prevenção, como a PEP e a PrEP. Então a gente não tem nenhuma falta, nem perspectiva de desabastecimento do medicamento. Da mesma forma a gente tem os autotestes, a gente tem o teste rápido de HIV, os insumos de prevenção com camisinha, gel, tudo isso continua. Os outros 4 serviços na ilha. No ano passado, quase 14 mil propriedades rurais tiveram os rebanhos testados para a certificação de livre de brucelose e tuberculose. Apenas 3% delas tiveram casos de animais doentes que foram abatidos. A testagem é um procedimento essencial para manter a qualidade da produção. Neste rebanho, em Cordilheira Alta, na região oeste, profissionais da Cidasc trabalham na testagem da brucelose e tuberculose no gado leiteiro. O combate às doenças por aqui é essencial e esse produtor sabe bem disso. Ele chegou a perder dezenas de animais entre 2011 e 2012. A gente sacrificou mais de 80 animais, né? Foi uma perda inesperada, né? E a gente teve muitos prejuízos, a gente entregava uma certa quantidade de leite, de repente o resfriador quase vazio. A gente até pensou em desistir da atividade, né? As doenças são causadas por bactérias e podem ser transmitidas ao ser humano pelo contato com água, pastagem, leite e derivados crus contaminados. Tanto a brucelose quanto a tuberculose são doenças infectocontagiosas. Ambas causam prejuízos econômicos à pecuária leiteira, uma vez que no caso da brucelose causa problemas reprodutivos e a tuberculose problemas respiratórios. E também ambas têm um impacto na saúde pública, já que são zoonoses, ou seja, são enfermidades contagiosas que passam dos animais para o ser humano. Santa Catarina tem a menor taxa de incidência de brucelose do país, recebendo inclusive a certificação lá do Ministério da Agricultura e Pecuária. Quando se fala na tuberculose, o estado também é referência no combate. Santa Catarina hoje possui 3.550 propriedades certificadas com selo livres de brucelose e tuberculose, o que representa 68% das propriedades do Brasil que possuem essa condição. Esse produtor conta que nunca teve casos das doenças na propriedade, mas que sempre teve o cuidado de só comprar animais de outros produtores certificados. Ele recebe 3 centavos a mais por litro de leite vendido por ter a certificação. A propriedade certificada valoriza o plantel e para aqueles produtores que vêm adquirir matrizes aqui, eles têm uma segurança maior na compra desses animais, sendo que a propriedade está livre de brucelose e tuberculose. A certificação de propriedade livre de brucelose e tuberculose pode ser adquirida com o apoio da Cidasc. Uma das estratégias, tanto para a certificação das propriedades, é também realizar o controle de trânsito dessas propriedades e também o fomento disso, né, orientando os produtores a que estejam conscientes quanto à necessidade de se exigir o exame e de se ter esse controle do trânsito também nos seus rebanhos. A seguir, a onda de calor afeta diretamente o abastecimento de água em Guaramirim, no norte catarinense, e a projeção de crescimento e boa safra da maçã neste ano. Até já! No norte do estado, a Prefeitura de Guaramirim decretou situação de emergência por falta de água. Desde que a onda de calor começou, o abastecimento ficou comprometido em vários bairros. Em meio a um calor de 35 graus, não é difícil encontrar quem esteja sofrendo com desabastecimento. A Jennifer tem 4 filhos e está sem água em casa há 3 dias.
Ache alguém que tem um pouco de água para ir lá pegar um litro, fazer uma comida, alguma coisa. Mas é bem complicado, porque com o calor, as crianças tomam banho antes de ir para a escola e, no caso, não tem como tomar banho. Na casa da Eliane, o que sobrou está na caixa d'água. Ela precisa dosar o consumo para não ficar sem nada. Deixando de lavar uma loucinha ali, um pouquinho de louça para poder fazer janta, para poder ter água pelo menos 3 dias ali para mim na minha caixa. Guaramirim tem 2 reservatórios de água. Um deles entrou em colapso depois que o consumo na cidade aumentou muito por causa da onda de calor que Santa Catarina enfrenta. 3 bairros estão sem água. Em outros, a vazão diminuiu. Essa falta de investimento ao longo dos prazos, ao longo dos anos, vamos chamar assim, está causando esse problema agora. A Prefeitura de Guaramirim informou que a Defesa Civil do Estado passou a fornecer água potável aqui para a cidade. Com o decreto de emergência, o objetivo é acelerar outras medidas, como, por exemplo, a compra de uma estação de tratamento de água móvel, prevista para começar a operar no município no próximo fim de semana. Um pedido de colaboração foi feito a Jaraguá do Sul e Xereder, cidades vizinhas. A ideia é que os municípios passem a fornecer água a Guaramirim por meio de uma conexão de encanamentos já existentes entre as cidades. Mas ainda falta aprovação jurídica para a ideia sair do papel. Nós estamos vendo também com as empresas que têm grandes volumes para fechar a entrada das empresas durante o dia e só abastecer os reservatórios dela durante a noite. Nós estamos vendo também com o síndico dos grandes condomínios para nós termos a mesma contrapartida. Na semana passada, Guaramirim já tinha ficado sem água suficiente entre quarta e sexta-feira. A Prefeitura alega que a capacidade de produção é de 150 litros por segundo, mas que atualmente, nos dias de calor intenso, o consumo está em 225 litros de água por segundo. Sem ter certeza de quando a situação será normalizada, a dona Terezinha está estocando o que consegue na máquina de lavar roupas, para manter a limpeza da casa em dia. Que nem eu cheguei agora da rua, esperando chegar em casa ter água para tomar um banho, suada, cansada, e não tem muito o que fazer, só comprando mesmo. A Prefeitura de Guaramirim informou ainda que o reservatório que entrou em colapso pode ser reaberto nesta noite. Caso o sistema do equipamento seja recuperado, mesmo assim, se o abastecimento for normalizado, a orientação é economizar água. Bom, a gente teve mais um dia de muito calor em Santa Catarina, inclusive a capital do estado registrou a maior temperatura do ano, 39 graus por volta das 3 horas da tarde, isso no norte da ilha. Bom, no fim da tarde teve temporal. A Marina já está aqui com a previsão. Boa noite, Marina. Boa noite, Fabiana. Boa noite para o pessoal que está em casa. Choveu forte em algumas cidades do estado, com pontos de alagamentos no Vale do Itajaí e ocorrências principalmente na região oeste. Em Vargião, a tempestade afetou residências e estruturas públicas, incluindo uma escola municipal, CRAS, museu, com danos pontuais nos telhados. O aviso para esses temporais, Fabiana, continua aí para os próximos dias. Vamos lá? A chuva pode ser forte em um curto intervalo de tempo e com raios, rajadas de vento acima de 60 km por hora. Ao longo da terça-feira, o tempo se mantém instável em Santa Catarina, com chuva e temporais a qualquer momento, desde o extremo oeste até o litoral sul, nos locais de divisa com o Rio Grande do Sul. Eles podem ser mais intensos a partir do fim da manhã. Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e, a partir da tarde, retornam as condições para chuva e temporais que se estendem até a madrugada da quarta-feira, por influência de uma frente fria. As temperaturas diminuem em relação a hoje devido à cobertura de nuvens, variando de 20 a 28 graus. Vamos dar uma olhada no mapa das máximas pelo estado. O litoral norte e norte ficam com as maiores temperaturas, 28 graus. Depois vem Planalto Norte, Sul, Extremo Oeste com 25 graus, 24 na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. E no restante do estado, Oeste, Meio Oeste e Serra, temperaturas variam de 20 a 23 graus. A tendência para a semana é que essas temperaturas não subam tanto. Na quarta-feira, por exemplo, elas ficam mais amenas devido à cobertura de nuvens também, variando de 22 a 30 graus. A frente fria do mar mantém o tempo instável, com chuva em todas as regiões de Santa Catarina, que ocorre de forma intensa na madrugada e também amanhecer e depois entre a tarde e a noite, principalmente nas áreas entre os planaltos e o litoral. O risco é moderado a pontualmente alto para ocorrências relacionadas a alagamentos, estelhamentos e enxurradas. Na quinta-feira, as instabilidades vão perdendo força, mas a gente vai atualizando essa situação ao longo dos dias. Fabiana, é contigo. Obrigado, Marina.
Santa Catarina é um dos maiores produtores de maçã do Brasil. A expectativa é boa para a safra deste ano, com frutas de uma qualidade melhor e aumento de 10% na produção. Durante a colheita da maçã, o que não falta é trabalho. Em poucas semanas, os produtores precisam dar conta de milhares de pés da fruta. 6h30 a gente já está na ativa, um sai para um lado, outro para outro e é corrido. São Joaquim, na Serra Catarinense, é o município que mais produz maçã no Brasil. Sozinho, responde por quase 30% da safra nacional. O que falta em Santa Catarina é mão de obra. Por isso, cerca de 5.000 pessoas vêm de fora do estado para trabalhar na colheita. O Francivaldo saiu do Maranhão em busca de um salário melhor. A gente trabalha muito e ganha pouco. E aqui não, a gente trabalha o serviço aqui, além de ser mais maneiro, o ganho é mais, entendeu? Então compensa a gente deixar a família lá por uns tempos e vir para cá, né, atrás de uma melhora. Agora a expectativa para a atual safra é de recuperação. A Associação Brasileira dos Produtores de Maçã projeta uma produção de 915 mil toneladas, um aumento de 10% em relação ao ciclo anterior. Segundo a Epagre, a previsão de dias quentes e noites frias aqui em São Joaquim também deve melhorar a qualidade da fruta. Ela é uma fruta com calibre maior, ou seja, o tamanho dela está maior. Ela é uma fruta bastante lisa, com uma coloração também muito intensa devido a essa amplitude térmica que tem acontecido nos últimos dias. Além do aumento na produção, a Associação Brasileira dos Produtores de Maçã projeta um aproveitamento da fruta 20% maior. Esse acréscimo no aproveitamento da fruta é em virtude que ano passado a gente teve frutos muito pequenos, né? Então a fruta que vinha para as unidades de processamento tinha um percentual muito alto de descarte. Do campo, as maçãs vão direto para galpões como este, para serem classificadas de acordo com tamanho e coloração. Todo o processo é feito na água, para evitar que as frutas sofram danos e percam qualidade e valor. Cada maçã é fotografada pelo menos 20 vezes e tudo fica registrado em tempo real nesse computador. Aí vocês conseguem classificar as frutas de acordo com essas características? Sim, hoje essa máquina a gente define um processo de pré-classificação. Esse processo define as categorias, aspecto externo, na epiderme, e os calibres, que são os tamanhos da fruta que vão ser diferenciados para colocar na caixa posteriormente. As maçãs que não servem para o consumo in natura vão para a indústria, onde viram sucos, geleias e outros produtos. A colheita vai até maio, mas 75% da safra é armazenada em câmaras frias de 2 a 8 meses. A gente tem maçã de fevereiro até dezembro o ano inteiro. A seguir, a preocupação sanitária com a infestação de carrapatos em Palhoça, na Grande Florianópolis. E no futebol, a última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense promete ser equilibrada. A proliferação de carrapatos em um lago de Palhoça, na Grande Florianópolis, está preocupando as autoridades. Os parasitas são atraídos pelas capivaras e podem transmitir doenças aos seres humanos. O assunto foi motivo de reunião entre autoridades sanitárias municipais e estaduais. A presença de capivaras neste lago em Palhoça levou a prefeitura a decretar situação de emergência. O decreto afirma que esse animal está relacionado com a transmissão da febre maculosa, já que a doença é causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato e que capivaras destacam-se como um dos principais hospedeiros desses carrapatos. O local onde as capivaras vivem é aberto ao público e é comum que os visitantes interajam com os animais. Elas são tão mansinhas, então dá vontade mesmo de chegar perto e só não vão passar a mão, né? Mas dá vontade de chegar perto que elas são bem mansinhas. Arriscamos, né? A Prefeitura de Palhoça diz que pretende realizar o manejo dos animais e que está tomando outras medidas no local. Por ser um animal silvestre, o manejo só pode ser feito pelo IBAMA. Né, e já estamos em contato, já solicitamos ao IBAMA a orientação para que eles façam o manejo ou que nos autorizem e indiquem como. E também nos indicaram já que será realizada a aplicação do veneno que mata o carrapato que está na grama para evitar que eles possam se proliferar. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica esteve no local e coletou carrapatos do solo e das capivaras para análise em laboratório.
Quando nós chegamos perto delas, elas são mansas, não ofereceram resistência, e nós coletamos diretamente das capivaras. Esses carrapatos que nós coletamos das capivaras é o amblioma dubitatum, que ele não está ligado à transmissão de febre maculosa em Santa Catarina. Os carrapatos coletados ainda vão passar por mais análises para determinar se podem transmitir outras doenças. Este infectologista explica que em outros estados do Brasil, as capivaras são corretamente associadas à febre maculosa, mas que em Santa Catarina não há registro de casos da doença transmitidos pelos carrapatos encontrados nas capivaras. No ano passado, Santa Catarina registrou 68 casos de febre maculosa, nenhum deles considerado grave. Aqui na região de Santa Catarina, a gente tem um padrão de doença de febre maculosa muito diferente da que acontece em São Paulo, no Paraná e em Minas Gerais. É uma doença mais leve, a gente não tem registro de formas graves da doença, não temos registro de óbitos relacionados à febre maculosa, que acontece aqui no estado de Santa Catarina. Em Palhoça, apenas 2 casos de febre maculosa foram registrados nos últimos 5 anos, também sem gravidade. Em nota divulgada, a Prefeitura recomenda evitar a região do lago no bairro Pedra Branca sempre que possível ou, no mínimo, evitar sentar-se diretamente na grama. E complementa, dizendo que é essencial garantir que os animais de estimação estejam protegidos com medicamentos específicos contra pulgas e carrapatos. A recuperação judicial do Figueirense, aprovada no fim do ano passado, foi homologada hoje pela Justiça. Esse é um passo importante na recuperação financeira do clube. Com as dívidas controladas judicialmente, o Figueirense espera receber um aporte financeiro da investidora que comanda a SAF do clube. No futebol, muitos gols no fim de semana e a certeza de que a última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense será de muita emoção. Uma rodada cheia de gols. Em 6 jogos, a bola balançou a rede 23 vezes. Uma média de quase 4 gols por partida. O Guilherme Pira, do Brusque, ajudou nessa estatística. Fez 3 contra o Concórdia. Vitória quadricolor por 4-1. Em Joinville, uma partida emocionante. O Santa Catarina abriu 2-0. O Jack virou para 4-2. E os visitantes ainda diminuíram. 7 gols no mesmo jogo. Em Tubarão, um jogo de alternâncias. O Hercílio saiu na frente da Chape. Sofreu a virada, mas buscou o empate. E a partida terminou 2-2. E em Florianópolis, goleada alvinegra. Figueirense 5-1 no Caravaggio. O Nicolas fez 2 nessa partida. Na quarta-feira, Hercílio Luz e Criciúma vão fazer um jogo atrasado da primeira rodada. Mas independente do resultado dessa partida, todos os jogos da última rodada vão valer alguma coisa. Se o Tigre vencer o Hercílio Luz, ele se junta ao Avaí, Santa Catarina e Figueirense na briga dos que podem terminar a primeira fase na liderança. Se o Criciúma empatar o jogo, garante a classificação, mas não alcança mais a liderança. Se perder, vai disputar uma vaga nas quartas de final na última rodada, com Brusque, Joinville, Barra, Concórdia e Marcílio Dias. Para o Hercílio Luz, empatar ou perder para o Criciúma põe fim às chances de evitar o rebaixamento. Já se vencer, o Leão do Sul vai lutar contra o rebaixamento com outros 4 times na última rodada. O Campeonato Catarinense 2025 tem reservado muitas surpresas. Times que estão na parte de baixo da tabela, roubando pontos dos líderes. E assim, todos nós vamos para a última rodada, olhando para o campeonato sem saber o que vai acontecer, porque não há um time dominante e as oscilações estão aí, rodada a rodada. O Campeonato Catarinense 2025 está mostrando o equilíbrio do nosso futebol. Emoções em campo até a última rodada da primeira fase. No vôlei, o Joinville deixou escapar o título da Copa Brasil. O time catarinense enfrentou Minas na final da competição em São José. Abriu 2-0, mas o Minas, com toda a sua experiência em grandes decisões, virou o jogo e venceu por 3-2. Essa partida durou quase 3 horas e meia. A todos uma boa noite. A gente se vê amanhã
Nossa SC faz como ninguém faz. NSC Notícias. Oferecimento. Empréstimo pessoal Queris. Dinheiro na mão para você começar bem o ano. Tudo o que acontece em Santa Catarina, no Brasil e no mundo está no G1. Acesse g1.globo/sc.